Olá, bom dia, bem-vindo à nossa aula sobre legislação e advertências em embalagens. Eu sei, é um assunto um pouco chatinho, né? Um pouco maçante, mas eu prometo que eu vou tentar fazer de uma forma leve, de uma forma bastante objetiva, só para passar para vocês as informações mais essenciais sobre esse universo. E aí, quando você precisar realmente, né, buscar alguma coisa nesse assunto, você aprofunda, até porque existem legislações diferentes para cada categoria de produto. E não tem por que eu passar de modo individual isso aqui, né, que acaba sendo uma aula mais geral sobre o assunto. E a gente vai falar sobre o Código Brasileiro do Consumidor e também sobre advertências que são colocadas nos produtos para informar, né, sobre questões de risco, questões de perigo relacionadas ao uso daquele produto. O Código Brasileiro do Consumidor é um documento que vai tentar proteger o consumidor em relação ao uso dos produtos, né? E ele trata de vários aspectos, entre eles alguns relacionados à embalagem, relacionados à informação que vai conter nesse produto, que deve vir acompanhada nesse produto. A ideia é que essas informações devem ajudar a reduzir o número de acidentes domésticos que existem por conta desses produtos, do uso indevido desses produtos. Claro que uma embalagem por si só não vai conseguir acabar com essa situação tão triste, né? Mas ela vai, de algum modo, pode alertar, pode criar um grau de segurança um pouquinho maior do que se não existissem alguns cuidados específicos. E são vários artigos, várias seções que tratam sobre essas questões de informações ali do produto no Código Brasileiro do Consumidor. Eu não vou detalhar cada uma, mas eu vou te passar de modo geral o que existe ali relacionado à parte de embalagens. Primeiro é que um produto ele não deve acarretar riscos além daqueles normais e previsíveis, dando informações sobre estes. No caso aqui para a gente, nessa parte da informação, ela tem que ser algo bem marcante. A gente precisa prestar informação, a gente precisa colocar algumas situações, especialmente aqueles produtos que causam algum tipo de risco. E existem maneiras da gente fazer isso, a gente vai ver um pouquinho mais na sequência. E quem é que tem que apresentar isso são os produtos industrializados, ou seja, são aqueles produtos que, né, são feitos por uma indústria, então não vai ser aquele produto mais artesanal que você compra na feirinha, que você compra do amigo, aquele não tem problema, aquele não vai ter a informação industrializada, a informação nele, né, a informação obrigatória ali não precisa para esse tipo de produto, mas o produto industrializado sim. E aí você tem que ter esse material impresso ali junto ao produto. Pode ser impresso diretamente num rótulo colocado ali na embalagem do produto, pode ser impresso diretamente na embalagem, pode ser uma etiqueta colocada junto, mas tem que estar impresso e tem que estar junto do produto. E a responsabilidade de um eventual dano causado pelo acondicionamento do produto ou pela falta de informações sobre esse produto é uma responsabilidade de todos os envolvidos. Então, todo mundo que participou ali daquele processo, daquela cadeia produtiva, acaba sendo responsabilizado por essa situação. E você pode exportar um produto, você pode importar um produto e não tem problema nenhum. Isso, né? A gente vê vários produtos importados aqui no Brasil, mas todos os produtos eles devem respeitar a legislação local. Então, no caso aqui pra gente, a gente precisa que todos os produtos estejam em português ali, com as informações essenciais, né, devem estar em português. Essas informações essenciais são as características, as qualidades do produto, quantidade, composição, preço, garantia, validade, origem, e tem ainda algumas outras questões que são específicas de gêneros, né? Por exemplo, produto alimentício vai ter a tabela de informações nutricionais, vai ter a lista de ingredientes, então vai ter que ver as particularidades de cada tipo de produto. Um detalhe é que produtos que sejam congelados ou resfriados, eles têm uma condição ali de ambiente que pode acabar deteriorando alguns tipos de embalagem. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer no sentido de que as informações têm que estar ali disponíveis, elas têm que ser permanentes, digamos assim. Então tem que cuidar também com o material, especialmente quando você trabalha com produtos que têm essa condição ambiental um pouquinho mais desfavorável. E todas as informações de risco sobre o uso de um produto são passadas para o consumidor através de advertências. Advertências são mensagens bastante diretas, bastante claras, que alertam sobre as consequências negativas de uso de um produto. E nesse sentido, eu trago para vocês essa imagem aqui. Isso aqui não é uma advertência, tá? Mas é uma placa que eu vi na rua, né, quando eu era mais nova, perto da casa dos meus pais. Tinha essa placa, apareceu, ficou alguns meses ali pendurada no poste. Ninguém nunca soube para que ela servia, né? E né, era povo atravessando a rua, era vindo de povo, era uma sociedade secreta, não sei, a gente não sabe até hoje o que era aquilo. Mas a ideia é, a sua informação, a sua mensagem, o seu alerta, a sua advertência tem que ser clara, você tem que entender o que está acontecendo e não ter uma situação tipo essa que eu vi ali, que eu estou mostrando para você. Existe um grau de risco associado ao uso dos produtos. Primeiro, é a situação de risco, que é uma situação que existe ali uma possibilidade de ter algum problema,
mas não é algo tão certo assim, né? O perigo já é algo um pouco mais grave e o risco é algo mais grave ainda, que pode levar realmente a uma injúria ou até mesmo à morte da pessoa. Então, são graus que devem ser alertados. Existem palavras-chave para você alertar tudo isso, né? Você vai usar atenção, você vai usar perigo. Existe uma série de normas ali para você criar a advertência. E uma coisa importante é que sempre que você for alertar alguma coisa, você deve se fazer valer da redundância. Por exemplo, embalagem de cigarro. Se você já viu a embalagem de perto, ela tem a imagem, aquela imagem, né, aquela mais chocante, mais dramática, que fala sobre os problemas relacionados ao uso do produto. São imagens que são obrigatórias, né? A Anvisa determina essas imagens quais vão ser. E além dessa imagem mais frontal ali, maior, que ocupa toda a parte ali principal da carteira, ainda existem outros alertas ao longo da embalagem que vão criar essa redundância e reforçar a questão do perigo do uso daquele produto. E uma advertência só vai fazer sentido na hora que ela conseguir levar a uma mudança de comportamento. Ou seja, primeiro ela tem que ser notada, você tem que prender a atenção da pessoa que está com aquela embalagem em mãos. Na sequência, ela precisa ser compreendida. Então não basta ser notada, tem que entender o que é aquilo, né? Não é que nem aquela placa do povo que ninguém entendeu. Depois, ela tem que estar de acordo com as crenças e atitudes da pessoa. Porque se for alguma advertência no sentido de mudar para algo que é totalmente oposto ali a uma crença que a pessoa tem, uma atitude que a pessoa tem, ela não vai mudar o comportamento. Então tem que estar de acordo, tem que respeitar essas crenças e atitudes da pessoa. E assim, na sequência, a pessoa acaba se sentindo motivada a fazer a mudança e aí chega a mudança de comportamento, que ela vai entender que se ela não mudar, ela vai ter algum problema sério e aí ela se sente motivada, né? E a gente consegue chegar na mudança. E uma advertência, ela vai seguir esse formato que a gente tem aqui. Então, ela tem um quadro, né, que vai reunir as informações. Ela pode ter algum tipo de pictograma em cima, indicando alguma situação específica. Ela vai ter uma palavra de alerta, que pode ser, por exemplo, perigo. Isso aqui vai variar de acordo com o grau realmente de perigo, né, de risco daquele produto. Você vai ter uma indicação de o que é perigoso, no caso aqui, alta voltagem, né? E o que acontece se a pessoa infringir ali e realmente usar de forma equivocada, pode matar. E aí, como que ela vai conseguir não ter essa consequência aqui? Como que ela vai poder ficar viva, digamos assim? Fique distante. Então, esse é o formato assim, de uma advertência de uma maneira bastante completa. E para a gente fazer uma boa advertência, ela tem que ser breve, ou seja, palavras curtas, não pode ter textos longos, ela tem que ser legível, então tamanho adequado, tá? Isso aqui, esses dois pontos primeiros, principalmente quando a gente vai trabalhar com produtos voltados a idosos, que tem já às vezes uma acuidade visual menor, então isso aqui é importante a gente conseguir respeitar. Advertências sonoras também acabam sendo bastante eficazes. Claro que isso aqui não vai ser provavelmente algo que vai ter numa embalagem, né, de algum produto. Isso aqui vai ser mais para outros tipos de advertências. Credibilidade. Se eu falo numa caixa de remédio que aquele medicamento ele pode causar uma série de efeitos adversos, isso é mais provável que o consumidor respeite, que o consumidor acredite, do que se eu colocar que um brinquedo não deve ser usado por menores de 3 anos, porque a criança pode, por exemplo, engolir aquele brinquedo, sendo que o brinquedo é um produto muito grande, por exemplo. Questão de cor, então algumas cores chamam um pouco mais de atenção e alertam para uma gravidade maior. Nesse caso aqui, o preto ele acaba sendo entendido como uma situação de perigo maior, então essa indicação, esse quadrado preto aqui em volta, ele indica um perigo maior. Culturas e etnias, então isso tem que ser respeitado também. Cada país, cada região vai ter uma cultura, vai ter uma questão que aquilo vai fazer sentido ou não. Facilidade de visualização, então tem que estar colocado de forma a ser fácil você conseguir entender aquela advertência, né? O layout também deve contribuir para isso, para você rapidamente conseguir notar. Então você consegue perceber ali pela facilidade de visualização, você pegou o produto, você percebeu, você visualizou aquela advertência e o layout também te ajuda nesse sentido. Tem algumas palavras específicas, como eu já falei, alerta, perigo, advertências, e pictogramas também que podem ser utilizados, que são essas pequenas imagens, esses ícones, né? Que eles são compreendidos globalmente a respeito de um determinado risco de alguma coisa. Bom, basicamente isso que a gente tinha para ver hoje, tá? É um assunto um pouco chato, um pouco mais pesado, mas é bastante importante que você pelo menos tenha algum tipo de conhecimento acerca disso. Então, espero que você tenha conseguido alcançar esse objetivo. E um grande abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!